Queridos, nós estamos com muita alegria aqui no nosso programa de hoje, recebendo meu querido amigo, pastor Marcelo Carvalho. Ele é o pastor dirigente da Igreja Angelim, em Belém. Pastor, que privilégio e alegria recebê-lo aqui conosco. Satisfação, pastor Cláudio, uma alegria muito grande estar aqui no programa com você. Amém. Pastor, ele já vem pela segunda vez, e se depender de mim, vai virar cliente do programa, vai vir com bastante frequência. Nós convidamos o pastor também, né, além de gostarmos demais da pessoa e do ministério dele, por um trabalho excepcional que Deus tem usado a vida dele e de sua equipe para fazer, um trabalho social que a Igreja Angelim tem feito, né, pastor? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A Angelim, ela tem desempenhado um trabalho fantástico na cidade, em cima de uma crença, pastor Cláudio, em cima de um valor que nós acreditamos que a gente precisa fazer valer e, sobretudo, num momento como esse, num cenário como esse tão desafiador, onde nós entendemos que a igreja precisa ser igreja. E, particularmente, nós não entendemos igreja apenas como prédio, como CNPJ, como placa, mas como um organismo vivo, como uma essência de Deus na terra, sendo ela corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça. Isso nos arremete para o fato de que a igreja ela está todo o tempo em movimento, todo o tempo em movimento. Então nós vimos nesse cenário de pandemia uma oportunidade fantástica para a igreja ser igreja. Então a gente percebeu claramente que o setor informal foi o mais prejudicado, né? Muitas famílias em situação de vulnerabilidade, começou a sentir fome. Então, quando chegou no auge da pandemia no ano passado, e já com prenúncios do primeiro lockdown que houve, nós então reunimos a nossa liderança e decidimos alimentar aquela multidão, né, aquelas famílias no entorno da igreja. Então, fomos de casa em casa, batemos de porta em porta, para dizer que no dia seguinte nós estaríamos oferecendo marmitas para a comunidade. E sendo feito isso, no dia seguinte nós estávamos lá com as nossas primeiras 200 marmitas, que foram as marmitas inicialmente preparadas. E para nossa surpresa, a demanda era maior do que a oferta, como sempre o é, né? O próprio Jesus disse, né? Os pobres vocês sempre terão convosco. Em outras palavras, a necessidade sempre vai estar diante de vocês. E aquelas 200 primeiras marmitas, pastor Cláudio, foram assim insuficientes. Então nós fixamos 350 marmitas no ano passado e passamos 70 dias ininterruptos alimentando aquela comunidade. Então quem poderia imaginar que Jesus ainda faz isso nos dias de hoje, sabe, pastor Cláudio? Porque quando a gente olha para a história da multiplicação, a gente vê Jesus num tom até cômico. Quando ele chega para Filipe, ele tira uma onda. Para mim, ele tirou uma onda com Filipe. Quando ele diz assim, ele viu aquela grande multidão e fez uma pergunta para Filipe: aonde compraremos pão para essa multidão? Né? Só que o versículo seguinte diz que Jesus fez essa pergunta querendo experimentá-lo, porque ele sabia o que ele iria fazer. Só que isso não está de graça nas Escrituras. Quando eu olho para esse texto particularmente, eu penso que Jesus ele está fazendo isso todo o tempo, tentando expandir a nossa forma de ver, tentando expandir a nossa forma de pensar e tentando fazer com que a gente olhe pelas lentes, pela ótica do céu e não da terra. Porque Filipe ele responde, pastor Cláudio, dizendo assim: olha, Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 denários, a gente não iria encontrar padaria para alimentar essa tão grande multidão. E foi quando Jesus perguntou: o que vocês têm? E aí André apresentou um relatório de 2 peixinhos e 5 pães. Então, eu começo a perceber, pastor Cláudio, que o reino de Deus ele não é matemático. Sabe, o reino de Deus, ele extrapola a lógica, ele extrapola formas e fórmulas. Então, eu entendo isso hoje com mais propriedade porque a gente começou a viver isso. Porque se a gente fosse olhar para o caixa da igreja naquele momento,
O caixa dizia... O caixa nunca dá para nada. Nunca dá para nada. Eu imagino o desafio de ter um programa diário como vocês têm, e vocês estão de parabéns por isso, e eu louvo a Deus por isso, porque esse programa dá voz, né, dá visibilidade para o que nós estamos conversando aqui. Então, o reino de Deus, para mim, ele não tem forma, não tem fórmula, porque na mente racional, aqueles 2 peixinhos e 5 pães não daria para alimentar aquela multidão. Mas é aí que a gente percebe, temos visto isso nas ações da igreja, que o sobrenatural ele entra na história. Né? Então, a nossa mente no reino de Deus, ela não pode ser matemática, ela não pode ser newtoniana, ela não pode ser cartesiana. O reino de Deus ele não está assim dentro de forma e fórmulas. Porque quando Deus quer, pastor Cláudio, ele move os céus, ele move a terra. Então nós começamos a ver isso nas primeiras ações da igreja no ano passado. Por exemplo, uma empresa de indústria pesqueira chegou lá numa tarde em uma das nossas distribuições com 1 tonelada de peixes. Meu Deus! 1 tonelada de peixes, e não era peixe congelado e nem peixe vencido. A embarcação tinha chegado do mar naquela madrugada e já na manhã seguinte 1 tonelada de peixe chegou ali na Angelim. Nós conseguimos fazer 600 sacolinhas com 7 peixes dentro de cada um. Olha o 7 aí, hein? Com 7 peixes dentro de cada uma das sacolas, e foi assim algo extraordinário. Eu acho que o bairro todo da Pedreira estava ali. Comeu peixe, todo mundo comeu peixe. Porque no dia seguinte começaram a mandar foto para mim, né? Zap, olha pastor, bateu até uma inveja, né? De alguns peixes assim e tal, tão bem preparados. Mas a gente começou a ver esse sobrenatural, né? Os restaurantes, por conta do lockdown, estavam, né, as suas atividades suspensas, e um empresário que é produtor, né, ele tem a produção de ovos de codorna, não tinha mais os seus fornecedores para comprarem aquela demanda, chegou lá na Angelim também, e era caixas e caixas de ovos de codorna, e a gente pôde preparar também esses ovos nas refeições e tal tudo. Então a gente começou a ver o sobrenatural. Ano passado a gente fez, pastor Cláudio, que nós chamamos de mercado solidário. Colocamos algumas toneladas de alimentos na igreja, e no Dia das Mães, exatamente no domingo do Dia das Mães, nós estávamos em lockdown, e aí nós chamamos as mãezinhas para fazerem um supermercado lá na igreja, né? Então elas entravam com a sua sacolinha e escolhiam ali o que estavam precisando nas suas casas. Isso sem senha, sem protocolo, sem ver a quem, sem ver a religião, porque ser solidário é exatamente isso, é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, essa premissa, ela foi tomando conta do nosso coração e de uma equipe extraordinária, que até hoje se mantém fazendo frente a toda essa onda de carência, de necessidade que a nossa sociedade tem visto. Então, nós acreditamos, pastor Cláudio, que a igreja ela precisa ser relevante, a igreja ela precisa ser atuante num momento como esse. Lembro-me também de algo extraordinário que aconteceu ano passado. O Banco Itaú patrocinou 1 milhão de máscaras para o estado do Pará, e em parceria com a Becas, nós recebemos essa mercadoria lá na igreja e distribuímos essas máscaras para os 144 municípios do estado do Pará. Deixamos 300 mil aqui para a nossa Belém. Então a gente foi vendo esse movimento do céu acontecendo, sabe? Entregamos ali mais de 1.000 cestas básicas. Então o Senhor ele é bom, e o Senhor ele é bom em todo o tempo. Então eu percebo que o reino de Deus ele não opera dentro desse encaixotamento racional, dentro dessa lógica humana, porque a gente olha para as 2 multiplicações de pães no Evangelho de Mateus, a primeira no capítulo 14, que mostra que com pouco o Senhor alimentou muito, porque na primeira multiplicação foram 2 peixinhos e 5 pães, e ele alimentou 5.000 homens. Na segunda multiplicação, em Mateus capítulo 15, ele faz diferente. Com muito, ele alimentou pouco, porque na segunda multiplicação eram 7 pães e alguns peixinhos. Então, com muito, na primeira multiplicação,
com pouco na primeira multiplicação, ele alimenta muitos, e na segunda multiplicação, com muito, ele alimenta poucos, que foram só apenas 4.000 homens. Então a gente percebe que o reino de Deus, ele não está dentro desse encaixotamento racional, né? Dentro desse pensamento cartesiano. E aí, pastor Cláudio, Deus vai precisar encontrar alguém na terra que opere com essa fé, com essa fé que extrapola o racional, com essa fé que vai além do óbvio, com essa fé que vai além do lógico, porque a fé é exatamente isso. Você crê naquilo que você não está vendo ainda. Então, quando Jesus faz essa pergunta para Filipe, aonde nós compraremos pães, eu penso que Jesus está exatamente trabalhando essa premissa dentro de Filipe, para que ele comece a olhar para a vida e para as circunstâncias de uma maneira diferente. Então eu aprendo com Jesus que a gente não deve ser circunstanciado, mas a gente deve ser circunstanciador. Então nem sempre, pastor Cláudio, as circunstâncias elas serão favoráveis. Haverá momentos que você vai olhar para o cenário e vai dizer, meu Deus, eu não consigo. E eu penso que é aí que entra a fé, nos projetando para sermos circunstanciadores. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gados nos currais, isso não me importa, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu vou criar essa circunstância, eu vou olhar de uma outra forma, eu vou olhar de uma outra maneira, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Ele, e é sempre Ele, pastor Cláudio, porque Ele fará os meus pés como os da corça e me colocará em lugares altos. Então é sempre Ele que está movendo todas as coisas, é sempre Ele que está provendo, é sempre Ele que está possibilitando, né? Então é dessa maneira que nós temos vivido esse sobrenatural naquilo que nós temos feito em matéria de ações sociais nesse tempo de pandemia. Eu queria que o senhor desse uma consideração final para os nossos ouvintes também. A minha consideração final é que você se permita ser sal e luz desse mundo, ser sal e luz dessa geração, porque hoje nós estamos aqui, mas logo, logo nós não estaremos mais aqui. Então eu creio que ser igreja é exatamente isso. Você ser inspiração para alguém, você ser uma voz na vida de alguém, você deixar o legado para a vida de alguém. E eu acredito que Jesus, vivendo em nós, em toda a plenitude da sua glória, estaria fazendo exatamente isso. Olhando para as multidões, sobretudo, como ovelhas sem pastor, porque o verdadeiro pão que essas pessoas precisam não é aquele que perece, mas é aquele que desceu dos céus, né? E a multiplicação dos pães vai falar sobre isso lá na frente, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, fazer o bem ao outro é pedagógico, é terapêutico, é interessante que você se sente muito mais beneficiado do que aquela pessoa que está sendo beneficiada. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Então, minha palavra nesse momento para você é essa. Se permita ser esse instrumento nas mãos de Deus para que vidas sejam abençoadas. E se você quiser ajudar, entre em contato através das redes sociais, não é, pastor? Sim. Sempre tem espaço para ajudar mais. Já tem muita gente fazendo, não cabe a sua ajuda. Sempre precisa, né? Então, se você puder e quiser ajudar, entre em contato com o pastor Marcelo, com a equipe, e sua ajuda certamente vai ser bem-vinda. Pastorzão, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Amém.